No processo de lembrar sem sentir dor, é muito importante a seguinte reflexão. Quando a gente faz uma ferida no corpo, perceba que enquanto aquela ferida está aberta ou em período de cicatrização, toda a nossa atenção está voltada para aquele machucado. Por quê? Primeiramente, ele dói, chamando a nossa atenção o tempo inteiro para ele, porque causa dor. Segundo, nós temos muito receio de machucar aquele local novamente, porque ele já está sensibilizado, ele já está fragilizado e qualquer batida, qualquer pancada que possa tomar novamente sobre aquele machucado vai aumentar ainda mais, vai doer ainda mais. Então, o nosso organismo, o nosso mental, o nosso psicológico, ele volta todas as nossas atenções para essa ferida, para esse machucado. À medida que os dias vão passando e a cicatrização vai acontecendo, a gente, sem perceber, vai desviando o nosso foco de atenção para outras questões do dia a dia, para outras partes do nosso corpo, para outros eventos, e pouco a pouco vai deixando de lado essa ferida. Até um belo dia que a gente observa que a ferida cicatrizou, que ali só existe uma cicatriz, mas aquela cicatriz é indolor. Podemos tocar, podemos nos movimentar e não faz diferença. Já está cicatrizado. Tem apenas o vestígio, que é a cicatriz, de que um dia aquilo nos feriu, mas hoje já não fere mais. Então nós podemos seguir adiante, focando 100% da nossa atenção em outras questões da nossa vida. Onde entra esse comentário? Eu estou fazendo uma analogia baseada num dos últimos vídeos que eu publiquei falando sobre lembrar sem sentir dor ser um processo. Então, não adianta você lembrar de determinada situação e ficar ali ruminando. Por que eu não resolvo isso? Por que eu ainda sinto isso? Por que eu quero isso? Porque enquanto você estiver ruminando, focado nessa situação, é sinal que ela ainda não está bem resolvida dentro de você. E assim como num jogo de videogame, você não consegue passar para a fase seguinte se a fase anterior não tiver sido cumprida com sucesso. É um processo. Você precisa repetir essa fase da sua vida quantas vezes forem necessárias, até que você inconscientemente e conscientemente entenda o que precisa ser absorvido, o que precisa ser aprendido e possa estar apta a seguir adiante. Onde eu entro com esse assunto terapêutico todo? Em alguns vídeos vocês me ouvem falar muito sobre a cartomancia como método terapêutico. E realmente, através dos arquétipos, dos símbolos que a gente traz à tona numa mesa de cartas, é possível tirar o véu de certas situações que estão ocultas para o nosso consciente. É possível tomar a visualização, a consciência clara do que realmente está acontecendo, do que realmente a gente precisa aprender, precisa entender e precisa superar. Essa semana, por exemplo, eu tive um atendimento onde uma consulente que tem um relacionamento marital está apaixonada por outra pessoa e já vê um tédio no seu relacionamento, já não se sente feliz, completa, satisfeita com essa relação. Essa relação tem os seus problemas, tem os seus agravos, assim como todas, mas tem ali um viés de relação tóxica, tem ali um viés um pouco mais agravante, né, que justificaria, digamos assim, uma separação, né, pelo teor de toxicidade que carrega. Então ela me perguntou durante o jogo se ela deveria se separar do marido, uma vez que já tinha sido revelado a ela ser uma relação tóxica e ela já tinha chegado a essa conclusão e constatado isso. E estava vivendo um momento de apaixonamento, né, por uma outra pessoa. Queria aproveitar o ensejo para sair dessa relação tóxica. E foi então quando, perguntando as cartas, a resposta foi surpreendente. Olha, não se separa do seu marido agora. Então ela me questionou, como assim?
Mas olha só, a gente já chegou à conclusão que é um relacionamento tóxico, que não é saudável para mim, que não me faz bem. E agora você está dizendo para mim que as cartas estão mostrando que eu não devo me separar dele? Porque, na verdade, o movimento que ela estava fazendo não era um movimento de cura, se libertando de uma relação tóxica. Era uma atitude de transferência. Ela estava transferindo uma insatisfação dentro da relação atual para uma nova relação, onde ela criou expectativas de ser uma relação saudável, uma troca positiva. Quando, na verdade, as cartas trouxeram à tona que essa pessoa com a qual ela gostaria de investir um novo relacionamento não estava tão disposta quanto ela, não estava tão entregue quanto ela, ainda precisava ser conhecida melhor, ainda precisava ser desvendada em mais detalhes na sua personalidade e nos seus propósitos, para que então ela pudesse escolher se deseja seguir com essa pessoa ou não. E aí, mediante essa informação das cartas, dando um alerta quanto ao excesso de expectativa que ela estava colocando sobre essa nova pessoa, foi passado para ela o seguinte: olha, não é que você deva continuar casada com o seu marido o resto da vida. Não é que você deva continuar vinculada a uma relação tóxica o resto da vida. Mas você precisa observar o seu movimento. Você precisa se libertar dessa relação por você. Porque você vai se sentir bem em não estar mais vivenciando uma relação que te causa dor. E não por uma expectativa de transferir o que você gostaria de ter nessa relação, mas não consegue porque não é correspondida, para outra pessoa que provavelmente também não vai te corresponder. Por quê, Flor? Provavelmente essa pessoa não vai corresponder porque ela não está curada. Ela não está bem. Então, quando a gente não está bem, a gente tende a repetir ciclos. Provavelmente ela esteja atraindo novas pessoas tóxicas, novas pessoas conturbadas psicologicamente, porque ela está conturbada psicologicamente. Então há uma sintonia energética. A gente não atrai os opostos, a gente atrai os similares. Então, quando você vivencia uma relação tóxica, é muito comum, né, que a gente veja aí alguns trechos, alguns cortes de podcast falando assim: eu vivenciei uma relação tóxica, meu companheiro era tão tóxico, se colocando como vítima, mas na verdade não a vítima. Porque se você vivencia ou vivenciou uma relação tóxica, você também estava ou está tóxico. Existe ali uma troca energética compatível. E é para esse lugar, é para essa ferida que você precisa olhar. É ali que está a sua possível cura. Só que olhar para dentro de nós dói, incomoda. É mais fácil a gente olhar para o outro e apontar os dedos para o outro falando: ele me causa dor, ele me faz infeliz, ele não supre as lacunas que eu preciso. Mas, na verdade, essas lacunas estão aqui dentro. Então, quando a gente traz essas questões para uma mesa de cartomancia e percebe que o nosso movimento está sendo repetitivo e enganoso conosco mesmo, nós só estamos trocando os personagens, mas o problema vai se perpetuar, é feita uma pausa e uma reflexão. E aí é interessante que seja complementado com algum tipo de terapia para que possa ser aprofundado um pouco mais essa questão. Seja uma terapia tradicional, seja uma constelação familiar, uma radiestesia, uma psicanálise. Existem vários meios de se aprofundar o nosso eu. O importante é que a gente foque na nossa cicatrização, na nossa cura. Porque quando essa cicatrização acontecer, tudo vai ficar mais claro e a gente vai deixar de olhar para essa ferida e abre-se um universo de infinitas possibilidades para que a gente possa, de fato, com segurança, escolher uma delas para trilhar o melhor caminho. Agende a sua consulta, procure um cartomante, um tarólogo da sua confiança, que ressoe com a sua energia e que possa te dar um encaminhamento, um aparato
para um tratamento terapêutico, onde você possa se conhecer melhor e tomar as decisões mais assertivas na sua vida.